tudo para ver este homem bem e feliz. Esta mensagem, ainda que tenha lugar no coração de muitos, mas isto já é a semente do que se conhece por antropocentrismo. O homem no centro de tudo. Nós não podemos olhar para Gênesis capítulo 1 e entender dessa forma. Pastor, mas como não podemos? Não está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre os animais selváticos, sobre todo ser que há na terra e no ar e no mar? Como é que tu estás dizendo que nós não podemos olhar desta forma? Amados, nunca olhe para a Bíblia de maneira fracionada. Nunca leia e queira entender a Bíblia pelos pedaços. A Bíblia, embora são 66 livros, mas ela é um todo significativo. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus começou a falar em Gênesis, continuou a falar em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, e então ele veio falando pelos profetas do Antigo Testamento. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e por meio de muitas pessoas aos pais, pelos profetas. Hebreus 1, versículo 1. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E então Deus veio falando por meio de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. E Deus está falando. A Bíblia é um todo. Nós devemos ler a Bíblia numa leitura sincrônica. Ou seja, não podemos achar que Gênesis é algo do passado e Apocalipse é algo do futuro e Romanos é o livro do presente. Não, a Bíblia é um todo, é eterna. Ela fala da vontade eterna de Deus, ainda que no tempo dos homens. Então, para nós podermos entender a questão de Cristo como centro e como a realidade e o cumprimento de toda a escatologia bíblica, devemos olhar para Gênesis, o protótipo, a protologia bíblica, e então olhar para o Apocalipse, a escatologia bíblica, e então olhando para um e olhando para o outro, fazer as relações e permitir que a Bíblia diga qual é o sentido de tudo isso. Gênesis capítulo 1. No 7º dia, Deus criou um homem perfeito, santo, puro, sem pecado, um homem íntegro, um homem, Agora, o que este homem representa? Leia comigo, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Veja o que está escrito. Olhe bem para a sua Bíblia. Diz assim: entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, vírgula, o qual, o que diz na sua Bíblia? O qual prefigurava aquele que havia de... Quem prefigurava aquele que havia de vir? Adão. O Adão de Gênesis capítulo 1 e 2 de Gênesis prefigurava, ele era uma figura prévia daquele que viria. Na verdade, quando Deus criou o homem, Adão, nunca foi intenção de Deus fazer daquele homem o centro da sua obra eterna. O homem não foi criado para ser o centro. O homem foi criado, conforme Romanos 5,14, como uma figura que, na verdade, apontava, falava do verdadeiro homem por vir. Isso é o que está escrito. Adão era uma figura do vindouro. Não é sem razão que a Bíblia vai nos revelar no Novo Testamento que existe o primeiro homem e o segundo homem. Há dois homens para Deus. Há o primeiro, há o segundo. O primeiro é o que a Bíblia chama de velho homem, e o segundo é o que a Bíblia chama de novo homem. Então há dois homens de que a Bíblia nos fala. Um criado em Gênesis, a protologia, que nos é dito que era uma figura, apontava. Adão, antes da sua queda, ele era uma figura profética. Adão anunciava algo. Adão apontava para o homem por excelência, que sempre esteve no coração do Pai, que haveria de vir. Quando Cristo veio, ali estava então a vontade do Pai, como o próprio Pai testificou por 3 vezes: este é o meu filho amado,
em quem eu me comprazo. Ora, se a Bíblia diz que há dois homens, e que esses homens se refletem um ao outro, é o primeiro e o segundo, a sombra e a realidade, então, e o mundo que foi criado em Gênesis capítulo 1? Quando diz que Deus criou os céus e a terra, e então criou aquele jardim, plantou Deus um jardim no Éden, a pergunta é, este primeiro mundo de Gênesis, será que a vontade do Pai estava naquele primeiro mundo? Ou será que aquele primeiro mundo, a semelhança do primeiro homem, também não reflete o mundo vindouro? Vamos ler na Bíblia? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Quando o escritor aos Hebreus nos diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há. Olha, a Bíblia fala de um mundo que há de vir. A Bíblia fala de um homem que foi criado em Gênesis, e que este homem prefigurava aquele outro que haveria de vir. E agora a Bíblia fala do primeiro mundo, que não é ele a razão de tudo, não é o fim de tudo, porque no propósito de Deus há um mundo por vir. É o primeiro homem e o homem por vir. Há um primeiro mundo, mas também há um mundo por vir. Há um mundo que está no propósito de Deus e no coração de Deus. Quando diz, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, versículo 6, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, e aqui é uma referência ao Salmo 2, quando Davi questionou dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. O apóstolo diz, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Olhe para este mundo de que a Bíblia fala, esse mundo vindouro. Há um mundo por vir, há um mundo escatológico, há um mundo vindouro. E o apóstolo diz, não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, a ele faz referência ao Salmo de número 2. Alguém em algum lugar disse, Senhor, o que é o homem para que tu te lembres dele? Por que será que Davi, no Salmo 2, perguntava, o que é o homem? E aí, quando Davi pergunta que é o homem para que dele te lembres, na verdade, Davi olhava o homem e o via muito pequeno, via o homem muito insignificante, porque Deus sujeitou a este homem, lá em Gênesis, segundo o texto, todas as coisas. E desde que Deus sujeitou tudo a este homem, diz o texto, nada ficou fora do seu domínio. E então Davi ficava ali agora sofrendo um problema, porque ele olhava para Gênesis capítulo 1 e 2 e via o homem coroado e colocado para governar. Mas quando ele olhava para os céus, para a extensão dos céus, das estrelas, do mar, todo esse universo, e ele olhava para o homem e via que o homem não era capaz de cumprir com aquela ordem de governar, de reinar sobre a terra. Aí Davi questiona, o que é o homem para que tu te lembres dele? E aí então o apóstolo aqui em Hebreus, ele cita essa referência, e ele continua dizendo no versículo 8, lá no finalzinho, agora, porém, não diz aí a sua Bíblia? Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Olhem para mim por um momento. Deus criou o homem lá em Gênesis capítulo 1 e 2? Deus o criou à sua imagem e semelhança? Deus não disse que ele deveria dominar sobre tudo? E o que a Bíblia diz? Aqui, agora, porém, nós não vemos
todas as coisas a ele. Vocês têm visto? Tudo sujeito ao homem, o homem reinando sobre a terra, sobre o mar, sobre as aves, sobre os animais. É dito em Gênesis que Deus criou o homem e o designou para tal responsabilidade. Todavia, Hebreus capítulo 2, versículo 8, nós não vemos isto acontecer. Onde é que está o problema? E então, o versículo 9 continua dizendo: vemos todavia, nós não vemos o homem governando, mas o que nós vemos? Vemos aquele. Aí já fala de um outro, ó. Vemos aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, vírgula. Quem é ele? Nós não vemos o homem de Gênesis 1 governando conforme está lá dizendo que ele deveria governar. E Davi questionou: Senhor, quando eu olho para os céus, nós não vemos o homem de Gênesis 1 governando. Vemos todavia aquele que, tendo sido feito por um pouco de tempo, por 33 anos e meio, ele foi feito menor que os anjos. E por que ele foi feito menor que os anjos por esse tempo de 33 anos e meio? Porque desde quando ele deixou os céus, desde quando ele deixou a sua glória, não mais deixando a sua glória, como ele próprio viria a dizer em João 17, Pai, glorifica-me com a tua glória que eu tive contigo desde antes da fundação do mundo. Porque ele se despiu dessa glória. Desde então, ele foi feito escravo, ele foi feito menor do que os homens, inclusive, e não somente menor que os homens, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, e ele foi descendo, e foi sofrendo, e sofreu a morte, e não qualquer morte, mas morte de cruz, e desceu ao Hades, até o lugar mais baixo que o pecado pode levar alguém. E então, com a sua ressurreição, com a sua ascensão, diz a Bíblia que ele foi recebido pelo Pai. E então ele foi coroado de glória e de honra. Ele foi exaltado, ele foi glorificado. E ele hoje está assentado no céu dos céus, nos mais altos céus, e recebeu um nome que está acima de todo nome. Então não vemos o homem de Gênesis 1 governando. Vimos, todavia, aquele que, tendo sido feito causa medo da morte. Então existe o primeiro homem e o segundo homem, que é Cristo. Existe o primeiro mundo e o mundo que há de vir. E se o primeiro homem, ele não cumpre com o papel de governar, e não deveria assim fazê-lo, por ser ele mera sombra, uma representação do verdadeiro, nós então olhamos para o futuro e sabemos que a escatologia bíblica tem a consumação no mundo que há de vir. Tendo Cristo como o homem que há de cumprir a profecia de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Tenha ele domínio sobre todas as coisas. É Cristo o homem que vai governar sobre toda a terra. Então, se nós entendemos que o primeiro homem, Adão, era uma sombra do segundo, e o primeiro mundo era uma sombra do segundo, então nós sabemos que o primeiro homem e o primeiro mundo em Gênesis são as sementes. Por isso que é Gênesis. Mas que essas sementes, que darão, na verdade, posteriormente o seu fruto, e que vai resultar na realidade, consumação do desejo do coração do Pai, lá no final de todas as coisas, nós vamos encontrar lá o mundo que há de vir e Cristo. Se nós sabemos que existe essa relação perfeita, nós não podemos parar então por aí. Por quê? Porque olhando novamente para o livro de Gênesis, nós encontramos lá, quando Deus olha para o homem criado, a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 18, e diz a Escritura que Deus, vendo o homem, disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Olhe para o seu irmão e diga assim: far-lhe-ei uma auxiliadora
que lhe seja idônea.